como vocês estão? Eu sou a professora Adriana, é a minha primeira vez aqui com vocês, portanto, muito prazer. Eu espero que vocês aprendam e também se divirtam nesta aula, ok? Então, para começar, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos relembrar o que nós aprendemos na nossa última aula com a professora Diana? Estão lembrados? A professora Diana contou para vocês uma história chamada Rumpelstiltskin. Uau, que nome difícil! Vocês se lembram que ela conversou com vocês sobre quem era o protagonista na história e também quem era o antagonista. Estão lembrados? Ótimo! Muito bem. Então, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Eu vou passar aqui a nossa lista de materiais para vocês, são bem simples, e depois eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem, ok? Vou pedir para que vocês peguem uma folha. Pode ser uma folha de papel sulfite, mas também pode ser uma folha de caderno, a folha que vocês tiverem aí na casa de vocês. Nós vamos precisar também de um lápis e lápis de cor, se você tiver, ok? Então, eu vou dar um minutinho para você buscar e daqui a pouquinho a gente volta. Pegaram os materiais? Muito bem! Então, no decorrer desta história, vocês serão detetives. E o que um detetive faz? O detetive fica atento às informações. Então, vocês vão prestar muita atenção no texto, nas imagens, porque no decorrer desta história, vocês precisarão fazer uma descoberta, ok? Uau! Está chovendo! Então, deixa eu apresentar para vocês o meu guarda-chuva. Olha só, ele se cansou de me guardar apenas da chuva. E ele passou a ser o meu guarda-histórias. Estão preparados para mais uma história? Então, abra a sua imaginação. Você conhece
esta história? O Convidado de Raposela. O autor é o Alex Smith. Este livro tem lá na sua escola. Mas vocês observaram que tem algo escondido aqui nesta capa. É que no decorrer desta história, conforme eu já disse, vocês precisarão fazer algumas descobertas. Então, vocês precisarão ficar atentos para descobrir quem é este convidado da Raposela. Vocês se lembram dos nossos materiais? Então, pegue aí a sua folha e eu vou pedir para que você dobre a sua folha em duas partes. Você pode dobrar ao meio assim, ó, como eu fiz, ok? Então, folha dobrada. E agora, nesta primeira parte da folha, você vai escrever ou desenhar quem você acha que é o convidado da Raposela. Para isso, você pode observar muito bem a capa do livro, a expressão da Raposela, para que você possa colocar aqui na folha a sua hipótese. Vamos lá? Um minutinho para vocês escreverem ou desenharem. Todos escreveram ou desenharam?
Ok, então este é o nosso desafio no decorrer desta história. Descobrir quem é o convidado de Raposela. Vamos então para a nossa história? Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. E com o convidado não foi diferente. Convidou-o logo para um lanchinho. Enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o convidado rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o convidado. Mas Raposela não lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada, bolando seu próximo plano, com toda a astúcia e perfeição. Raposela queria comer algo bem grande e delicioso. Então pôs em prática a primeira parte de seu plano perfeito: encher o convidado de comida. O jantar que serviu foi dos mais esplêndidos. O convidado bamboleava-se de animação. Raposela queria um lanche grande, mas também queria um lanche esbelto. Assim, após o jantar, pôs em prática a segunda parte de seu plano maquiavélico. Era hora de brincar. Fizeram uma corrida de ovo na colher pelo corredor. Brincaram de esconde-esconde na biblioteca e de dança das cadeiras na sala de visitas. Ao fim da noite, ele estava esgotado. Tudo tinha sido muito agradável, mas ele precisava descansar sua pobre casca. Ora, durma aqui, disse Raposela. Vou planejar um café da manhã mais fantástico ainda. Enquanto ele dormia, aconchegado em sua confortável cama, Raposela tinha uma noite de sonhos ovulantes. Durante a noite, muita coisa havia mudado. O convidado não era mais uma coisinha frágil. Ele estava gigantesco. Raposela esfregava as mãos de felicidade. Seu engenhoso plano funcionara. Ela teria o maior café da manhã da sua vida. E aí, você continua com a mesma ideia sobre quem é o convidado de Raposela? Ou será que no decorrer do texto dessa história você foi mudando de opinião? Então vamos lá. Pegue a sua folha novamente. Você se lembra que você já escreveu uma primeira hipótese. Agora, se você mudou de ideia, não precisa apagar. Nós vamos usar essa segunda parte da folha. E você vai escrever aqui quem você acha que é agora o convidado de Raposela. Um minutinho. Escreveram ou desenharam? Eu estou imaginando aqui quais hipóteses podem ter surgido. Deixa eu pensar aqui junto com vocês. Será
que alguém pensou que o convidado de Raposela é um coelho? E qual seria o argumento? Raposa come também roedores. Então, é um bom argumento. Será que alguém pensou que o convidado de Raposela pode ser um ovo? Também pode ser. Tem até aquele momento que fala, vou descansar a minha casca, né? Então, é um bom argumento. E será que alguém pensou que o convidado de Raposela pode ser um pintinho? Pode ser também. Vocês observaram aquelas ilustrações com várias galinhas? Olha só. O que mais que vocês colocaram aí na folha? E qual é o seu argumento? Muito bem. Agora, nós vamos então descobrir quem era o convidado de Raposela. Estão curiosos? Muita expectativa. Então, vamos lá. Voltando à nossa história, nós vamos descobrir quem é este convidado. Mas foi aí que, creque, Raposela lambeu os beiços e, creque. Ela lambeu os beiços mais uma vez. Então, com um último creque barulhento, Raposela mudou de expressão. Então, quem era o convidado de Raposela? Vamos descobrir aqui? Olha só! Era um ovo. Quem colocou que era um ovo, acertou. Muito bem. Mas o que será que vai sair de dentro do ovo? O que vocês acham que pode ter neste ovo, hein? Vamos ver? Muita expectativa nesse momento. Quem quiser, bata o pé no chão. Muito bom. Vamos descobrir, então? Bom dia! Disse Afonso com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã? Então, dentro do ovo estava o... Tan, 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 tan. Afonso. Olha só! E o que aconteceu com a Raposela? Foi embora. E aí, vocês gostaram da nossa história? Então, a nossa história terminou. E o guarda-chuva fechou. Nós vamos agora continuar com uma chuva de desafios. Vem comigo! Durante a leitura, vocês mantiveram a mesma hipótese sobre quem era o convidado de Raposela? Qual foi a primeira hipótese que vocês colocaram na folha? E a segunda? Eu acredito que a hipótese de vocês pode ter sido alterada pela quantidade de pistas que nós temos no decorrer dessa história. E se você observou, significa que você está muito atento à leitura. Muito bem. E agora nós vamos ter mais um desafio. Como será este desafio? Nós vamos ouvir um som e vamos precisar associá-lo a uma imagem correspondente, ok? Vamos para o primeiro? O que está acontecendo? Tem alguém dormindo? Concordam comigo? Ok, então vamos colocar esta imagem representando o momento em que a Raposela e o convidado estão dormindo. Próximo som. O que aconteceu? Parece que estavam abrindo uma porta. Então deve ser o momento que a Raposela recebe o seu convidado. Concordam? Muito bem.
Próximo som. O que é isso? Pratos, talheres. Qual o momento da história que isso nos lembra? Será que é o momento em que a raposela leva o seu convidado para jantar? Ela serve um jantar delicioso para ele, com segundas intenções, é claro? Muito bem. E agora? Risadas, brincadeiras, já sei. É aquele momento que a raposela faz várias brincadeiras com o seu convidado. Concordam? Então, vamos lá. Próximo e último som. Conseguiram imaginar? É aquele momento que o ovo começa a rachar. Muito bem. Nós fizemos essa associação da imagem com o som. E agora, nós temos um próximo desafio. Vocês estão vendo que algumas imagens estão fora da sequência? Então, este é o nosso desafio agora. Nós vamos colocar as imagens de acordo com a ordem de acontecimentos da história. Vamos lá? Então, o que aconteceu primeiro? A raposela recebeu o seu convidado. Então, vamos trocar. Esse vem para cá. E esse vem para cá. E depois? O que aconteceu em seguida? A raposela fez um jantar super especial para o convidado, com segundas intenções, é claro. Ok? Vamos trazer para cá? Concordam comigo? Foi isso mesmo? Muito bem. E o que aconteceu na sequência? A raposela fez algumas brincadeiras com o convidado. Olha o convidado aqui, brincando de dança na cadeira, ovo na colher, lembram disso? Muito bem. E depois, eles foram dormir. Então, vamos colocar aqui esta imagem. E para terminar, este já está correto, porque na manhã seguinte, o ovo começou a rachar. Ok, então nós retomamos a sequência lógica dessa história. E agora, olha só para vocês observarem aqui, olha, porque na hora que nós contamos, algumas imagens estavam escondidas, né? Então, aqui tem bem bonitinho a imagem do ovo para vocês verem. Uma próxima pergunta e um próximo desafio para vocês. Vocês conhecem outras histórias que apresentam raposas? Sim ou não? Sim, né? Algumas histórias com raposas são conhecidas. E, diga-se de passagem, que as raposas não têm uma boa fama nas histórias. Eu quero mostrar para vocês esta fábula aqui, que é bastante conhecida, que é A Raposa e a Cegonha. Talvez alguns de vocês já conheçam. Uma outra história que tem raposas também é uma fábula do Sérgio Caparelli. Aqui neste livro, ele traz uma fábula que é A Raposa Queria Salvar Sua Pele. Talvez você conheça outras histórias que têm raposas. E acontece que as raposas geralmente simbolizam animais muito espertos e que tentam obter algum tipo de vantagem por meio da esperteza. Agora,
nós vamos para um próximo desafio. Eu vou mostrar para vocês 3 ditados populares. E vocês precisam ver qual desses ditados que se associa à história da raposela que nós acabamos de conhecer. O primeiro ditado é: pimenta nos olhos dos outros é refresco. O segundo ditado: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E o terceiro: um dia é da caça, outro do caçador. Dentre esses 3, quais vocês acham ou qual você acha que mais se associa à história da raposela? Certamente este último. Por quê? Desta vez, a esperteza da raposa não foi suficiente. Um dia da caça, outro do caçador. E eu quero terminar a nossa aula mostrando para vocês uma pessoa muito especial, que é o Alex Smith. Ele é o autor e ilustrador desta história que nós conhecemos. Então, o Alex é um autor e ilustrador inglês. Ele já publicou vários outros livros, tem muitas outras premiações também. E eu quero também passar para vocês uma curiosidade sobre o Alex. Ele ama cachorros. E olha só, nessa imagem, ele está aqui com um dos seus cachorrinhos. Ele conta nos seus livros que sempre que ele está lá desenhando ou escrevendo, os cachorros são a sua inspiração e ficam todos bem pertinho dele. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a nossa próxima chuva de literatura. Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Thotmea, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Thotmea. E o incrível é que a múmia Thotmea, ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.